Beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer o deploy de uma aplicação de uma forma rápida e simples utilizando o GitHub Action para construir o nosso pipeline e fazer o deploy da nossa aplicação em um servidor EC2. E se você é novo por aqui, meu nome é Dailan, tenho mais de 9 anos de experiência trabalhando com desenvolvimento de software e aqui eu compartilho conteúdos relevantes que possa ajudar você a impulsionar a sua carreira como desenvolvedor de software. Então, vamos para o vídeo. Bom, o que a gente vai fazer agora é criar a nossa instância EC2. Então, o que a gente vai fazer é vir aqui em EC2 Dashboard. E quando você estiver aqui em EC2 Dashboard, você vai ver aqui Instance Running. Então, aqui ele está falando quantas instâncias estão sendo executadas aqui agora. O que a gente vai fazer é vir aqui em Launch Instance. Beleza, e aqui nós precisamos definir algumas configurações. A primeira configuração que precisamos definir é qual que é o nome da nossa instância. Então, eu vou colocar aqui que o nome da nossa instância será servidor. E também a gente precisamos escolher qual que é o sistema operacional que a gente vai executar. Eu vou escolher aqui o Linux. E beleza, vou deixar aqui essa configuração padrão. Amazon Machine Image. IMG e MI. E deixa eu ver o que mais que a gente precisamos fazer. O que a gente precisa fazer também, vou deixar aqui o T2 Micro, que é o nosso servidor gratuito, né? Elegível para gratuito. Também nós precisamos escolher aqui qual que é o nosso par de chaves e também, se você não viu o vídeo onde eu mostrei passo a passo como criar a nossa instância C2, mostrando como criar um par de chaves, Security Group, VPC, qual que é a diferença de VPC e Security Group. Você também pode ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu vou escolher aqui um par de chave que a gente já temos aqui. Eu vou escolher esse Key Pessoa, que nós criamos anteriormente. E aqui também nós precisamos fazer alguma configuração no Network Setting, configurações de network. A primeira aqui é escolher qual que é a VPC, e aqui eu vou escolher aqui a VPC que nós criamos, que também está explicando o que é uma VPC e como criar uma VPC no nosso vídeo anterior. Eu também vou escolher aqui qual que é a subnet que ele vai criar. Nós vamos escolher aqui uma subnet pública para a nossa VPC ter acesso à internet. E também vamos escolher aqui, vou pedir para ele gerar aqui, habilitar um IP público para a gente. Na configuração de Security Group, eu vou selecionar um Security Group já existente. Então, nós criamos já tem um Security Group que a gente criou anteriormente. Eu mostro como criar um Security Group. E eu vou escolher aqui o servidor SG, que é de Security Group. Beleza, então, para aplicar aqui essas configurações que a gente vai fazer, eu vou dar um Launch Instance. Vamos aguardar a nossa máquina ser criada. Então, ele vai fazer a construção da nossa máquina EC2. Então, ele está mostrando aqui que está pendente, o estado dela está pendente, só aguardar ela ficar running para a gente. Beleza, o nosso servidor já está running. Vou clicar aqui no Instance ID. Vou vir aqui em Connect para conectar. E aqui tem aqui várias formas de conexão. Eu vou escolher aqui o SSH Client. Beleza. Agora o que eu vou fazer é vir aqui na minha máquina. E dentro da minha máquina aqui eu já fiz o download da nosso key pair, da nossa chave. Ela está aqui nesse diretório aqui dentro do desktop AWS. E o que eu vou fazer, eu vou abrir o nosso terminal aqui para a gente conseguir fazer a nossa conexão à nossa máquina EC2. E para isso eu vou copiar aqui esse comando aqui que deu de exemplo, como fazer a conexão com a nossa máquina. E eu vou soltar ele aqui no nosso comando. Além disso, eu vou dar um sudo e vou colocar ele aqui, né, para ele executar como administrador. Ele está perguntando aqui, eu vou dar um yes. E beleza, agora nós já
já estamos aqui dentro do nosso servidor EC2 lá que foi criado. O que a gente vai fazer aqui agora é fazer a instalação. Primeira coisa, antes de fazer a instalação do Java, eu vou mandar atualizar aqui o nosso sistema operacional, né? Então vou dar um sudo yum update. Ele não tem nada para ser atualizado. E o próximo passo que eu vou fazer é fazer a instalação do Java. Eu já tenho aqui o comando que vai fazer isso aqui. Eu posso deixar ele também aqui na descrição do vídeo. Então vou colar ele aqui para que ele consiga fazer a instalação do Java. Eu também vou confirmar aqui, dando um Y para yes. Vou guardar o Java ser instalado na nossa máquina. Beleza, agora que o nosso Java foi instalado, o que eu posso fazer é dar um java-version. Então nós já temos aqui o Java 17 instalado no nosso servidor. Agora o que a gente pode fazer é voltar aqui no nosso IntelliJ, vou abrir o nosso IntelliJ e eu vou fazer agora, copiar o nosso jar aqui da nossa máquina, né, e colar lá no servidor e subir o nosso jar lá para ver se está tudo funcionando como a gente esperava, né? O que a gente vai fazer aqui agora, eu vou utilizar o comando sudo para executar como administrador, scp -i, e aqui eu preciso passar aonde que está o nosso keypad, a nossa chave, ela está aqui nesse diretório. Eu vou copiar aqui o diretório e vou colar aqui no nosso terminal integrado IntelliJ. Vou dar uma barra e eu vou chamar aqui, né, dar um tab para autocompletar e pegando o nosso keypessoa.pen, que é a nossa chave de segurança para poder acessar a nossa instância EC2. Beleza. O próximo parâmetro que a gente precisa passar, qual que é o arquivo, onde que está o nosso jar que a gente precisa copiar dentro da nossa máquina. E para isso eu vou utilizar o ponto barra target. O nosso jar ele está aqui dentro, a gente gerou ele, utilizando aqui o o package, né, o mvn package do Maven. Para gerar ele gerou e colocou dentro da pasta target aqui. Então está aqui o nosso jar. A gente vai acessar esse diretório para pegar o nosso jar. Beleza. O próximo parâmetro que a gente precisa passar é o endereço da nossa máquina. Para isso eu vou voltar aqui na nossa máquina e vou copiar aqui, pegando do usuário mais o DNS. Beleza. Colar ele aqui. E beleza. Além disso, a gente precisa passar aonde que eu quero colocar essa máquina, esse jar dentro da nossa máquina. Eu vou dar um barra home e barra EC2 user. E vou dar uma barra no final. Então ele vai pegar aqui o nosso jar e vai colocar dentro do home, dentro do usuário. Ele vai colar o nosso jar lá dentro do nosso servidor, da nossa instância EC2. Mais uma vez. Então primeiro eu dei um sudo para executar como administrador. Estou usando o scp para poder fazer a cópia, né, do nosso jar. O primeiro parâmetro que a gente passou aqui é o endereço da nossa chave, né, onde que está a nossa chave dentro da nossa máquina, a nossa chave de acesso à instância, né. O segundo parâmetro é onde que está o nosso jar, né, dentro aqui da nossa máquina. E o terceiro parâmetro aqui é o servidor mais o DNS, e completando aqui com o endereço que ele vai colocar, o home dentro da pasta EC2 user. Então eu posso dar um enter aqui, vou digitar a minha senha, porque eu executei como administrador. Opa, não foi? E ele já está fazendo a nossa cópia aqui do jar lá para dentro da nossa instância EC2. Só aguardar um momento. %, 87%, 92%, 100%, então o nosso jar já foi copiado. Se a gente voltar aqui no nosso terminal do IntelliJ, se eu dar um ls, a gente vê que o nosso jar já está lá dentro da nossa máquina.
E aqui a gente vê aqui, se eu dar um pwd, a gente vê que esse ls que a gente deu está sendo executado dentro do home e do nosso usuário EC2 user. Beleza, agora que a gente já tem o nosso jar instalado e a gente já tem o nosso jar dentro da nossa máquina e já tem o Java instalado, o que a gente pode fazer é dar um java -jar e executar aqui o nosso jar da nossa aplicação. Vou dar um enter e ele já deve começar a subir a nossa aplicação Spring. Beleza, ele está executando aqui, terminando de fazer a execução. Joia, o que a gente vai precisar fazer aqui agora para nós testar? Eu vou abrir aqui o nosso Postman, mas antes disso eu vou voltar lá no nosso servidor EC2, né? E vou pegar o IP público para mim poder fazer a chamada para ele. Beleza, vou colar ele aqui antes e vou executar a chamada para criar um usuário lá para buscar, né? Aqui é o get. Então vou voltar aqui e vou colocar também para ele fazer um create. Ele tentou buscar lá, mas não tem nenhuma pessoa cadastrada porque ele subiu lá com um banco de dados H2 que está executando em memória. Beleza, vou salvar aqui o nosso post para poder criar um usuário lá na nossa aplicação que está rodando num servidor EC2 e vou dar um send e ele já deve criar aqui o nosso usuário. Se eu tentar criar novamente, ele vai dar uma falha aqui por causa que nós temos uma validação lá para ele não criar o usuário duplicado. Se eu voltar aqui, ele mostra aqui no log o erro que deu, né? A gente pode até ver aqui que tem, ó, já existe uma pessoa com CPF, CNPJ cadastrado. Beleza, se a gente voltar aqui no nosso get all e tentar buscar, ele vai vir já a pessoa que a gente cadastrou na nossa máquina. E agora o que a gente vai fazer é configurar de fato o nosso workflow. E para fazer isso, o que eu vou fazer aqui primeiramente é abrir meu projeto no VS Code. Eu gosto de fazer essa configuração no projeto novo, utilizando o VS Code, não o IntelliJ que a gente está utilizando aqui, porque no VS Code eu tenho algumas extensões que conseguem me ajudar ali na escrita. Eu já instalei aqui, se a gente vir aqui em Station, GitHub Action, ver se ele já tem aqui. Tá, eu já tenho aqui uma extensão instalada, que é essa aqui, GitHub Action, que vai conseguir nos ajudar aqui na escrita do arquivo YAML. Beleza, agora que eu já tenho aqui o meu projeto aberto, o que eu vou fazer aqui agora é aqui dentro criar uma pasta .github e dentro dessa pasta eu vou criar outra pasta que vai se chamar Workflows. Beleza, e dentro dessa pasta Workflow, eu posso criar vários arquivos, né, para vários ambientes diferentes. O que eu vou criar aqui é o dev.yaml e de fato é aqui que a gente vai fazer as nossas configurações do nosso workflow. Beleza, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui é definir um nome para esse workflow. Eu vou chamar de name .deploy no ambiente de desenvolvimento. Então vamos imaginar que esse workflow que a gente está fazendo é para fazer a publicação da nossa aplicação no ambiente de desenvolvimento. Beleza. Agora eu preciso definir uma trig que vai executar esse evento. E para isso eu vou utilizar o on. E aqui dentro eu preciso definir ainda qual que é o evento on e eu preciso definir qual que é o evento que vai disparar essa trigger. E no caso aqui vai ser um push, ou seja, toda vez que houver um push no nosso repositório ele vai disparar essa trigger. E eu preciso também definir qual que é a branch que eu estou olhando, né, para disparar essa trigger, né, para disparar esse evento. E aqui eu vou definir branches, e a minha branch que eu vou estar olhando é a branch main. Beleza, então aqui eu já tenho aqui criei a nossa trigger, né, que vai trigar o nosso arquivo. Então definido quando houver um push na branch main, eu vou disparar os jobs que eu vou fazer a configuração aqui agora. Beleza, eu vou
agora o que eu vou fazer é configurar os jobs de fato. E para isso eu vou digitar aqui jobs, dois pontos. E o que eu vou fazer aqui é definir o nome desse jobs como build, e dois pontos. E agora eu vou definir mais um comando que é o runs on. Runs on, dois pontos. E aqui eu vou dentro desse runs on eu vou definir qual que é a versão do sistema operacional que a gente vai utilizar para rodar aqui o nosso workflow. E no caso aqui eu vou definir o Ubuntu na versão latest, ou seja, na última versão. Vou ver aqui porque que ele está dando uma mensagem. Ele está mostrando aqui como se estivesse com um erro. Branches, porque eu preciso dar espaço aqui. Beleza. Então isso é muito legal você utilizar a extensão, que ele vai ali sinalizando para você que tem alguma coisa errada na sua escrita. Beleza, e agora que eu defini aqui qual que é a minha versão do sistema operacional que eu vou utilizar para rodar o nosso workflow, a gente vai de fato definir agora os steps que a gente vai querer executar aqui. E o primeiro step, e para fazer isso eu vou definir aqui mais uma tag, vou chamar de steps, dois pontos, e agora de fato eu vou definir o meu primeiro step aqui. O primeiro step que eu vou fazer é fazer o nosso checkout do nosso código, né, do nosso repositório. Então nesse momento de fato ele vai estar pegando o nosso código que está lá dentro do repositório e vai estar rodando vai estar, bom, nesse momento ele vai estar pegando o nosso código e fazendo o checkout, né, baixando ele de fato na nossa máquina, no Ubuntu que a gente definiu aqui em cima. Bom, beleza. Para isso, a primeira coisa que eu defini aqui é um name para ele. Então vou dar um name, dois pontos, espaço, né, para ele não reclamar novamente. Eu vou definir um nome aqui para ele que vai ser checkout code. E aqui também eu preciso de um espaço aqui com o name. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora, o próximo passo é definir qual que é a action que ele vai usar para poder fazer esse checkout, né? Então eu vou definir aqui a action, dois pontos, actions, barra, checkout, arroba v4, na versão, no caso a versão v4, versão 4. Então beleza, então aqui nós definimos o nosso primeiro step do nosso workflow, né? E beleza, o próximo step que eu vou definir vai ser vou definir aqui o name. E agora que ele já fez o checkout do nosso código, eu posso, por exemplo, configurar aqui o Java, né? Ele vai precisar do Java para poder fazer o build da nossa aplicação. Então esse seria o próximo step que a gente vai desenvolver, vai configurar aqui no nosso workflow. E eu vou definir aqui o nome para ele, fazendo configuração do Java. Beleza. Então esse aqui é o nome para ele e também eu vou definir aqui qual que é a action que ele vai utilizar. E para isso eu vou definir aqui e eu vou utilizar o setup java v3. E da onde que eu peguei essas configurações, pessoal? Eu não tirei ela da minha cabeça. Você pode, por exemplo, ver essas configurações aqui no você pode ver essas configurações vindo aqui no git hub actions repositories GitHub Actions, e aí você vai vir aqui em repository, por exemplo, e aqui você tem todas as actions disponíveis que você pode utilizar, né? E se você vir aqui, por exemplo, e pesquisar por setup, aí tem várias setup aqui, várias linguagens diferentes. Aqui nós temos a versão, o Java, né, o Action para o Java, né? E aqui ele tem aqui como configurar, tem toda a documentação aqui, e ele tem aqui como funciona, né? Então, além de eu definir aqui qual que é a Action que eu preciso utilizar, eu também preciso definir aqui qual que é a distribuição e a versão do Java. Então, a gente vai voltar lá e vai fazer o resto dessa configuração. Bom, para isso, o próximo passo que eu vou fazer é definir aqui qual que é
a distribuição. Para isso eu vou definir um if, dois pontos, e aqui o primeiro parâmetro que eu vou passar é distribution, e eu vou colocar aqui um zl. E também eu vou definir aqui qual que é a versão do Java. Java version, e na versão 21. Vou tentar rodar na versão 21. Beleza. Então agora a gente já fizemos aqui a nossa configuração do próximo step aqui. Então a gente tem dois steps. O primeiro ele faz o checkout do código, né? Baixa o código do repositório do GitHub na nossa máquina Ubuntu. E logo em seguida ele faz a configuração do Java que a gente vai utilizar posteriormente para conseguir fazer o build da nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer aqui agora é fazer de fato o nosso build da nossa aplicação. Então a gente vai definir mais um step aqui. E eu vou botar um name para ele, name, e eu vou também começar a nomear ele como fazendo build do projeto. Beleza. E também vou precisar definir para ele aqui, passar para ele aqui um parâmetro que eu vou chamar aqui basicamente o run, que ele vai executar um comando e no caso vai ser um mvn clean install. Além disso eu também vou mandar dar um ls aqui só para ele mostrar aqui no log ali o projeto, né? o diretório do projeto. Bom, é isso. Agora o que a gente pode fazer? A gente já pode fazer um commit para a gente ver se essas configurações que a gente fez já estão funcionando. Vou voltar aqui no IntelliJ e vou dar um commit para isso aqui. Então vou criar aqui. Tá aqui o nosso arquivo configurando workflow. Beleza. Então vou dar um commit e não push. E agora, se a gente voltar aqui no nosso, aqui no nosso GitHub, vim aqui dentro do nosso projeto, no caso pessoa API, a gente já consegue ver aqui que ele está rodando aqui, né, o nosso workflow. A gente pode vir aqui em Actions e clicar aqui em Workflow, a gente vê que ele está sendo executado aqui. A gente consegue ver. E uma coisa importante aqui do nosso Workflow é se um desses steps falhar, todo o nosso Workflow ele vai falhar. Então, é basicamente uma coisa bastante importante aqui. É que ele só vai passar aqui, né, se passar todos os steps. Então, ele já passou aqui pela fase de fazer no build. Então, vamos lá. Primeiro, ele fez o checkout do nosso código. Depois, ele veio aqui e fez a configuração do Java. E, em seguida, ele rodou aqui o build do nosso projeto. Então, a gente consegue ver aqui que passou com sucesso. Tudo clean install e executou o nosso projeto. Beleza? Então vamos voltar aqui. Bom, e agora o que a gente vai fazer é configurar mais um step do nosso workflow, que vai ser o step que vai ser responsável por fazer a cópia do jar que foi gerado aqui quando a gente deu o clean install e copiar lá para dentro do nosso servidor EC2. Para isso, o que a gente vai fazer, a primeira coisa é definir um nome para ele aqui. E o nome eu vou botar name. Eu vou chamar de copiando já para EC2. Então, aqui agora que eu defini o nome para ele, o segundo passo que eu vou passar é qual que é a action que eu vou utilizar. Use dois pontos, e eu já tenho aqui uma action, eu vou simplesmente colar ela aqui para vocês, para poder facilitar aqui o trabalho, né? E aí você pode pegar aqui e copiar aqui posso deixar aí no comentário, ou você pode vir aqui no repositório e fazer a cópia do mesmo. Bom, beleza. E agora mais uma vez, pessoal, essa action que eu não tirei da minha cabeça. Essa action eu basicamente olhei lá na documentação, procurei uma action para poder fazer acesso SSH ao meu servidor e fazer a cópia do arquivo, né, no caso, do arquivo do nosso
nosso jar e colar lá dentro. Beleza. Então agora que eu já defini aqui a act, eu preciso também passar mais algumas configurações para ela. Então vou definir aqui um if. E eu preciso também passar para ela aqui algumas configurações. A primeira configuração que eu vou precisar passar é o host. E aqui no host eu preciso passar qual que é o IP ou o DNS da nossa máquina. Para isso eu vou vir aqui no... vou acessar aqui a minha máquina EC2, né? Vou vir aqui, clicar no ID dela e vou pegar aqui o DNS público aqui para a gente colocar lá no nosso host. Beleza. Então agora, voltando aqui, simplesmente eu vou colar aqui o nosso... Copiei aqui o DNS público, vindo aqui nessa parte e colei aqui dentro do nosso arquivo, do nosso workflow no host, né? Beleza. E agora, o próximo parâmetro que eu preciso definir aqui é qual que é o username. E o username da nossa aplicação lá é o EC2 user. O próximo parâmetro que eu preciso definir é qual que é a key, qual que é a chave, né, para a gente conseguir fazer o acesso ao SSH. E essa aqui, eu vou precisar, vou configurar ela aqui no meu GitHub e a partir do nosso arquivo aqui, do nosso dev YAML, eu vou acessar essa aqui que vai estar configurada em uma variável de ambiente. Primeiro a gente vai voltar aqui e vai fazer a configuração dela. Então vou vir aqui no meu GitHub, no meu projeto. Estou aqui dentro do meu projeto. Vou vir aqui em Settings, Secrets and Variables, Actions. E aqui eu já tenho aqui um secret criado. Eu vou clicar aqui um novo secret. E aqui eu vou definir o nome dele como pessoa. Aqui. E essa aqui é aquela key que a gente fez o download, né, e colocou aqui dentro da nossa pasta AWS, né? Então vou clicar aqui em Open no Notepad++ para a gente conseguir pegar o valor dela. Minha máquina está um pouco lenta, só aguardar um pouquinho que vai dar certo. E eu vou pegar aqui o valor da minha key e vou colocar aqui dentro do secret. Vou dar um Add Secret e pronto, nós já temos o nosso secret configurado aqui dentro do nosso repositório. Beleza, voltando aqui no nosso arquivo, eu vou conseguir agora fazer o acesso dela. E para isso eu vou utilizar o secret e eu vou passar o key, a pessoa aqui, que é o nome da nossa secret que a gente configurou agora no nosso repositório. Beleza. A próxima configuração que eu preciso passar aqui é qual que é a porta que ele vai, para ele conseguir fazer o acesso SSH. Então vou dar um port e tem a nossa porta 22, que é a porta que a gente vai conseguir fazer o acesso SSH. Beleza. Além disso, eu preciso passar mais algumas configurações. Uma configuração aqui que eu vou precisar passar é o source. E aqui no source eu preciso passar para ele aonde que está o jar da nossa aplicação. Então o nosso jar que ele gerou aqui no build aqui em cima, ele vai estar dentro de target. Assim como a gente tem aqui na nossa máquina, ele tem aqui target jar. Eu vou passar aqui esse endereço que é para ele pegar o jar target /pessoa. Vou copiar aqui certinho que eu já tenho aqui para não errar, mas basicamente ele pegou aqui de target e o nome do nosso jar. E agora eu preciso passar qual que é o alvo, aonde que ele vai jogar esse arquivo lá dentro da nossa máquina. Para isso eu vou dar um target e eu vou passar aqui o home, /home, vamos avançar aqui, /home, / o nome do nosso usuário. E aqui eu vou copiar aqui em cima para me garantir que eu não errei. Bom, então é isso. Então, basicamente, essa é a nossa configuração. A gente pode fazer o teste para ver se o nosso workflow vai continuar funcionando. Então, vou abrir aqui o IntelliJ e vou fazer o commit novamente da nossa alteração. Então, vou botar aqui, fazendo acesso SSH e, na verdade, eu vou colocar o seguinte, copiando
configurando já para EC2. Então vou dar um commit no push. E eu vou voltar aqui dentro do nosso projeto. A gente vê que ele já pegou aqui o commit, já está executando as nossas actions. Então ele está aqui executando, a gente pode abrir aqui. Eu vim aqui em build, que é o nome do nosso job. Vamos esperar, ele já está na fase aqui de fazendo a configuração do já. Agora ele já está fazendo o build do projeto. E agora ele vai fazer a cópia do JAR para a máquina EC2. E com sucesso ele conseguiu fazer o acesso Ele conseguiu fazer o acesso à máquina EC2 e copiar o nosso JAR e colocar lá dentro. Beleza, a gente pode fazer aqui agora. Vou voltar aqui no nosso projeto. E a gente pode, por exemplo, fazer o acesso ao SSH e ver se de fato o nosso JAR está lá dentro. Então vou abrir aqui dentro já do diretório onde está a nossa chave. Vou vir aqui em Connect. Vou copiar aqui o exemplo que ele tem, né, para fazer a conexão. E deixa eu só alternar isso aqui. Vou dar um sudo para ele voltar como sudo e vou fazer o acesso à nossa máquina. Vou pedir a minha senha de root. Beleza, já estou lá dentro da nossa máquina. Eu posso dar um ls, a gente vê que ele está aqui. O problema é que ele colocou aqui dentro da nossa... Nós temos um jar fora, né, que a gente tinha colocado. E ele colocou aqui dentro de target, né? Ele pegou aqui, copiou ali a nossa pasta completa e colocou lá dentro. Se a gente acessar aqui o target, a gente dá um ls, a gente vai ver que nós temos o jar lá dentro. A gente pode fazer para deixar ele aqui dentro de target mesmo, que eu vou fazer aqui agora, dar um remover. Remover aqui o nosso arquivo que estava fora e deixei só o que está no target. Se eu vim aqui, por exemplo, dentro do target, cd.target e executar, então se dá um jar, java, menu jar, pessoa API, a gente já vai conseguir executar a nossa API dentro do nosso servidor EC2. Bom, beleza, então a gente pode ver que o nosso workflow já está conseguindo copiar o nosso jar, né? Então, primeiro ele está fazendo o checkout do código, depois ele está fazendo o build, depois ele já está conseguindo fazer a cópia do nosso jar e colocar lá dentro do nosso servidor EC2. E se a gente voltar aqui, a gente mandou executar o nosso projeto na mão, ele está rodando aqui. Se eu vim aqui tentar salvar lá, ele já deve conseguir salvar um novo usuário, uma nova pessoa lá dentro da nossa máquina. Bom, e agora o que a gente vai fazer é seguir para o nosso próximo passo dentro do nosso workflow. Então o que eu vou fazer aqui agora é voltar aqui no VS Code e eu vou fazer algumas coisas. Primeiramente eu vou parar a aplicação que eu deixei executando lá no servidor, sair aqui dela. E eu vou voltar aqui no nosso workflow. Então nós já temos aqui algum step. Primeiro step que ele faz a cópia do jar. Só que antes de eu fazer essa cópia aqui, vamos imaginar, por exemplo, que eu vou fazer a publicação da minha aplicação. Então ele vai gerar o build, vai copiar o jar e vai colocar lá. Agora imagine que já existe um jar, né, gerado lá. Então a gente faz o primeiro build, não tem nada, mas no segundo já vai ter um outro jar lá. O que a gente precisa fazer é, antes de fazer a cópia do nosso jar, de fato, a gente remover se já existe um jar lá dentro da nossa máquina, né, para colocar o nosso jar novo atualizado com as nossas alterações. Para isso eu vou definir um novo workflow aqui. Então eu vou definir aqui o nome, eu vou copiar aqui já para a gente conseguir aproveitar aqui a estrutura. Ele vai rodar antes aqui, né, antes de fazer a cópia de fato. E o nome desse jar vai ser o seguinte, vai ser remover
removendo jar antigo se existir. Beleza. E eu vou utilizar outro, ainda desse mesmo action, essa mesma action aqui, a Playboy. Eu vou utilizar o SSH-action na versão V01 V0.1.7. Só conferir aqui, ssh-action V0.1.7. Beleza, e aqui também eu preciso passar algumas configurações para ela. E só para lembrar, eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu olhei isso na documentação. Então eu fui lá, olhei as actions lá e qual que me atendia, né? E vi as configurações dela. E aqui eu vou dar um if e eu também preciso fazer mais passar algumas configurações para ela aqui. Vou passar basicamente as mesmas configurações que eu tenho aqui para trás, né? Eu vou copiar ela aqui, algumas, para aproveitar, para facilitar a nossa vida. Vou apagar aqui que ficou duplicado. E aí eu vou copiar e vou explicar cada um. Então a primeira configuração que eu preciso passar é o host, então, da nossa máquina, para ele conseguir acessar. Segunda configuração é o usuário da nossa máquina. E também eu preciso passar qual que é a key, né? Qual que é o secret que a gente configurou lá. E também preciso passar a porta 22, porque a gente está fazendo acesso a SSH. Beleza. E agora a gente precisa passar mais uma configuração que vai ser diferente. Então eu vou passar script e aqui eu vou copiar aqui e colar o script para facilitar para a gente. Na verdade eu já tenho aqui, vou só copiar e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu defini aqui o nome do nosso passo, né, nosso step. Defini qual que é a action que ele vai utilizar para conseguir fazer o acesso SSH. E passei algumas configurações para ela. Primeiro eu passei o host, passei o username, passei qual que é a key, qual que é a porta que a gente está usando, no caso a porta 22, para fazer acesso ao SSH. E também passei um script aqui, onde ele vai lá dentro da pasta home user e remove tudo que tem dentro da pasta target. Então, basicamente, o que ele faz? Ele entra lá e apaga o jar, caso ele já exista, né? já foi configurado. O que a gente pode fazer aqui agora é fazer o nosso commit e ver se tudo vai estar funcionando de acordo com o que a gente espera. Então vou remover no jar antigo se existir. Vou dar um commit e vou dar um push. Vou voltar aqui no meu GitHub. Actions. E tá aqui, ó, removendo já se existir. Eu posso clicar aqui para ver os processos que estão executando, todos os steps sendo executados, um a um, então a gente já passou. Só a gente aguardar, a gente vai conseguir ver se ele funcionou tudo como deveria. Então a gente já está fazendo o build. Agora ele está indo lá, acessando a nossa máquina, removeu caso existir, né? Então daqui, ó, falando que executou esse comando. E agora ele está de fato copiando o novo jar que ele gerou lá para dentro da nossa máquina EC2. Beleza? Então todo o fluxo, todo o nosso novo step passou com sucesso. Agora o que a gente vai fazer é fazer o seguinte: a gente vai parar a nossa instância se ela já estiver executando. Então imagina que a gente precisa primeiro startar o nosso jar, né, para ele executar a nossa aplicação ali de fato. Por enquanto a gente só copiou o jar, colocou lá, né, removeu se já existe para pegar as alterações novas que a gente está fazendo no nosso projeto. Mas a gente vai precisar startar a nossa aplicação. Só que a gente vai fazer a mesma prevenção aqui. Então eu vou seguir o fluxo já normal. Primeiro eu vou verificar se já tem
se a nossa aplicação, se a nossa API já está executando, se ela estiver executando, eu vou parar ela, né? E em seguida eu vou criar um novo step para poder executar a nossa aplicação novamente. Para isso eu vou aproveitar já esse action que eu criei aqui, porque ele vai precisar acessar a nossa máquina SSH e então eu vou executar o script que vai parar ela se ela estiver executando. Eu vou copiar ela aqui, vou para o próximo step, vou ajustar aqui o alinhamento. Beleza. E eu vou alterar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome dela. E aqui vai fazer o seguinte, ó, parando instância anterior da API. Então ele vai parar de fato a instância se ela já estiver sendo executada. Beleza. E agora a gente precisa também passar aqui as configurações. Nada vai mudar aqui, então a porta, o acesso, tudo SSH. O que basicamente vai mudar é o script. Eu também vou copiar aqui o script e vou deixar ele já disponível para vocês aí, se vocês quiserem, né, copiarem, vai poder facilitar. Não vou digitar esse script aqui, eu acho que não vale a pena. Beleza, então já temos aqui a nossa instância. Basicamente o que ele fez? Definir aqui o nome para a instância anterior, já existe. Aí eu também usei a mesma action para poder fazer o acesso SSH. Passei as configurações aqui, as configurações necessárias, né? Deixa eu só ajustar aqui que eu acho que o alinhamento não está bacana. E aqui eu preciso dar um recuo. Beleza. Então eu passei aqui o host, as secrets, tudo sempre, e basicamente mudou aqui o script para poder executar, parar a nossa instância que está rodando na porta 8080 se ela estiver executando. E o próximo step, e o último step que eu vou fazer, é para ele fazer de fato executar a nossa nova instância, né, da nossa máquina, da nossa API. Então vou copiar aqui novamente o mesmo script. Vou só ajustar aqui o alinhamento. Beleza, e agora o script que ele vai executar é outro script. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui também para poder facilitar a nossa vida. Tá, então vamos lá. Agora aqui o nome desse novo step aqui vai ser executando nova instância da API. E aqui ele tem exatamente o mesmo action, também acessa aqui utilizando o host para acessar a máquina SSH, aqui a porta, e o que muda basicamente é o script. E aqui eu estou usando esse comando aqui, é o nup java -já target, para ele acessar a pasta onde está a nossa API e ele pegar aquele log que ele está gerando lá e gerar em uma pasta chamada output.log. E basicamente é isso. Então de fato agora ele vai executar a nossa aplicação. Então ele vai fazer todo o fluxo que a gente espera. Então vamos fazer um commit para ver se isso já vai funcionar. Finalizando, um pouquinho aqui, finalizando, dando workflow de dev. Então vou dar um commit e vou dar um push. Vou abrir o meu GitHub, vou na aba de Action, vou ver se ele já vai começar a executar aqui. Guardar um momento.
isso eu vou aproveitar e fazer mais um commit aqui. Eu vou alterar aqui esse endpoint que eu tenho aqui, ó, /app, então pessoas /app, para, sei lá, vou botar aqui, ó, testando GitHub Actions. Só para a gente conseguir ver que ele está de fato trocando o jar lá, né, e fazendo a publicação. Alterando endpoint. Vou dar um commit, um push. Vou voltar lá no meu GitHub. Engraçado, ele não executou a action aqui. Estranho, hein? Vou mandar ele executar aqui na mão, só para ver se ele pega. Run all job. Se eu voltar aqui... não, ele pegou agora. Por algum motivo ele ficou travado lá e não conseguiu fazer a alteração. Então agora ele pegou, está executando o antigo e está executando aqui a última versão que a gente fez. Espera, vamos abrir ele aqui para ver. Vou vir em build. E aqui ele tem todos os steps que a gente fez, ó. Então está passando um por um. Opa. Legal, então ele executou nossa aplicação, fez todos os steps conforme a gente configurou. A gente pode fazer, abrir aqui o nosso Postman e tentar executar lá a chamada para ver se está lá realmente nossa aplicação executando. Então ela está executando lá, eu posso dar um obter all e eu posso também chamar esse celular app aqui que eu configurei só para testar se ele realmente está trocando ali o jar. Então tá vendo que ele está dando outro teste, que é a última versão que ele executou lá da nossa API. E esse foi o vídeo onde eu mostrei para vocês como fazer o deploy de uma aplicação utilizando o GitHub Action e publicando a nossa aplicação, nossa API, em um servidor EC2. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para que eu possa entender que esse conteúdo foi relevante para você e possa trazer mais desse tipo de conteúdo aqui. Então, até a próxima, um grande abraço.